Nem toda animação é mesmo inocente. Na década de 2000, uma onda de filmes de animação ousou romper tabus, lidando com guerra, religião, sexo e corrupção do governo. O resultado foi ainda censura, proibições e indignação internacional. Não são desenhos animados da infância. 12 filmes de animação chocantes foram censurados por irem longe demais. Persépolis, 2007. Persépolis não era apenas uma história de amadurecimento. Era uma pólvora política em preto e branco, baseada na graphic novel autobiográfica de Marjane Cyrus. Este filme de animação franco-iraniano surpreendeu plateias globais com sua crítica crua e desafiadora ao regime religioso do Irã, mas essa mesma honestidade o levou a ser banido em seu país de origem. O filme acompanha Marin enquanto enfrenta as consequências violentas da Revolução Islâmica de 1979. Ela é rebelde, franca e não se conforma, traços que a tornam perigosa em uma teocracia. O filme retrata cenas de execuções brutais, véu imposto e opressão sistêmica, tudo filtrado pelos olhos de uma criança assombrada. Não era só animação, era protesto em movimento. Ao estrear em Cannes, Perses recebeu aplausos. Mas, de volta ao Irã, autoridades baniram o filme. Chamaram-no de anti-islâmico e antipatriótico, ataque ocidental aos valores do Irã, no Líbano. Protestos surgiram após Beirute exibir o filme, provocando uma proibição breve que só foi suspensa pela repercussão pública. O que o tornou mais polêmico? Seu estilo bem forte. A animação monocromática austera despojou a violência do espetáculo e a tornou mais íntima. Não foi glorificada, muito sentida em países ocidentais. O filme provocou debates no Smurfing. Alguns distritos proibiram o romance gráfico nas escolas por conteúdo envolvendo tortura e rebelião.
O diretor Anders Morgenthau disse que o filme não era sobre pornografia. Era sobre a queda psíquica de perder alguém amado para um sistema exploratório. Mas essa nuance ficou não notada para a maioria dos censores. Para eles, Princesa era arte, era perigoso. Talvez fosse 0.4, H e CPAC 2006. Se HA e CPAC soarem como nome ridículo, espere ouvir bem o enredo. Este filme sul-coreano de animação imaginou um futuro distópico em que excremento humano sustenta a energia mundial. Sim, isso, fezes são moeda, e isso é só o começo. Nesse universo cyberpunk, cada cidadão tem chip implantado no ânus para rastrear seus hábitos. Quem produz maior volume de fezes recebe picolés azuis picantes, mas Art, o contrabandista do mercado negro, e seu ajudante Siak se envolvem com uma gangue mutante e com uma aspirante à estrela pornô. Tudo descamba para uma bagunça grotesca, violenta e politicamente carregada. A animação é polida, o humor é cru. A violência é implacável. Cabeças explodem. Corpos são cortados e tudo é enquadrado em edição rápida e cenas caóticas que lembram Tarantino com Ren e Stimpy em overdose de Red Bull. Então, por que foi censurado? Tudo. Imprensa coreana, emissoras e censores atacaram o filme como vulgar e antissocial. O Conselho de Classificação coreano definiu uma classificação restrita, limitando seu lançamento nos cinemas. Internacionalmente, não foi melhor. Muitos países recusam exibi-lo por humor de banheiro, pornografia, sátira da indústria e violência em desenhos animados. Tornou-se hit de culto underground, mas o público não chegou. O que muitos não perceberam foi a sátira mordaz do filme. CPAC é sombria alegoria sobre o capitalismo, vigilância estatal e manipulação da mídia. É a resposta da Coreia do Sul ao Orwell, contada com chips de bunda e picolés mortais, sim. Enquanto os censores tentavam expulsá-lo dos cinemas, ele ainda percorre as veias dos fãs de animação em todo o mundo inteiro. 5 Idiotas e Anjos, 2008. Idiots and Angels é o que acontece quando você tira o diálogo da animação e a injeta com decadência moral. Dirigido por Bill Plympton, lenda de culto. Esta fábula sem falas mostra um homem egocêntrico que, de repente, ganha asas de anjo. Asas que obrigam a fazer o bem contra sua vontade, mas não quer ser bom. Ele quer que elas desapareçam. Por mais bizarro que pareça, o filme é belamente distorcido. Ele usa imagens surreais feitas à mão para mergulhar o público em um mundo sombrio e cínico, onde cada personagem é egoísta, violento e grotesco. Há nudez, assassinato, suicídio e muita autodescoberta incômoda, tudo sem uma linha de diálogo. Embora tenha sido elogiado por círculos independentes e puristas da animação, Idiots and Angels foi fortemente censurado ou rejeitado por redes de TV conservadoras e por conselhos de cinema na Europa Oriental e na Ásia. Os filmes exibiram temas religiosos, conteúdo gráfico e conotações sexuais que provocaram proibições. Mesmo na América do Norte, houve dificuldade para obter distribuição teatral. Muitos cinemas de arte recusam programá-lo, rotulando-o como perturbador demais para a animação. O que mais assustou as pessoas foi justamente a ausência de uma resolução moral. Não foi arco de redenção da Pixar. Foi drama moral, em que a linha entre homem e monstro se desfocou, mesmo. Plympton nunca se desculpou. Ele quis deixar o público desconfortável para provocá-los com arte. Isso é feio, mas soa honesto mesmo, num mundo em que a animação eleva tolos e anjos ousam descer. A Imagem Ausente, de 2013, incluída para censura retroativa e proibições de festivais ligadas a políticas dos anos 2000. Como documentar genocídio, quando todo o material de filmagem sumiu? O cineasta cambojano R.H.I. Pan respondeu a essa pergunta com figuras de argila. No filme A Imagem Ausente, ele recria cenas de infância no Khmer Vermelho, com bonecas de argila. É assombrosamente intenso, extremamente íntimo e chocantemente real, ainda que seja feito de barro pintado. O filme retrata como o regime de Pol Pot tirou tudo de sua família: comida, moradia, liberdade e, em última instância, suas vidas. Eles foram reconstruídos em miniatura quadro a quadro, com uma quietude inquietante. Mas o Camboja não estava pronto para encarar o seu passado. Embora o filme tenha recebido grande aclamação,
e tenha sido indicado ao Oscar, foi banido no Camboja. Autoridades o rotularam como uma interpretação política tendenciosa da história. Era doloroso para enfrentar. O governo temia reacender raiva contra líderes do Khmer Vermelho, alguns ainda vivos e no poder. Ironicamente, o próprio título do filme, A Imagem Ausente, é exatamente o que os censores temiam mais: a restauração da memória apagada. Se as pessoas pudessem ver o que havia sido escondido, o que mais poderiam exigir? Em muitos países do Sudeste Asiático, Vietnã e Laos, o filme também foi censurado ou restrito de exibições públicas. Censores regionais disseram que era sensível demais ou poderia perturbar a paz pública, mas o mundo já o viu e ouviu. 7. Aqua Teen Hunger Force: filme para cinemas 2007. Este é o único filme da lista em que as autoridades policiais de verdade encerraram as sessões por todo o país por causa de alguns sinais de desenho animado piscando. Aqua Teen Hunger Force. Filme não foi banido por conteúdo, e sim por uma campanha de marketing que deu errado, ambientado no universo do show da Adult Swim. Este filme, sem enredo, trazia itens comestíveis falantes e caos satírico. Mas não foi o filme que provocou o incêndio. Foi a campanha para promover o filme. Os publicitários colocaram LED de um personagem pixelado. IGN bateu o dedo do meio em cidades grandes como Boston. Pessoas acharam bombas. Em 31 de janeiro de 2007, Boston fechou as pontes e as estações de transporte. Enviou equipes desarmando bombas, temendo ataque terrorista. A campanha, que pretendia ser ousada, causou grande pânico em massa. 2 homens foram presos. Turner Broadcasting pagou à cidade $2 milhões em danos. E o filme tornou-se radioativo. Várias salas de cinema em Boston recusaram exibi-lo. As redes de TV retiraram anúncios. O filme foi retirado de algumas listagens, e a controvérsia ofuscou seu lançamento internacional. A reação negativa atingiu outras produções do Adult Swim, com o Canadá e o Reino Unido examinando ou atrasando transmissões noturnas de animação. Após o fiasco, o que começou como um desenho ousado, terminou como estudo de caso em desastres de marketing. É um dos raríssimos momentos em que a censura de desenhos animados chegou por barricadas policiais, e não pelos conselhos de classificação de filmes. Sausage Party, 2016. Na superfície, Sausage Party parece uma paródia da Pixar, com um elenco de salsichas falantes, pães e condimentos. Porém, essa ilusão se desfaz nos primeiros 5 minutos. O que se segue é uma montanha-russa implacavelmente obscena, hipersexual, blasfema, que deixou o público atônito e os censores em alerta. Criado por Seth Rogen e Evan Goldberg, o filme aborda religião, sexualidade, política e morte. Tudo ocorre por meio de itens de mercearia, aprendendo a dura verdade sobre o que ocorre quando são comprados. Spoiler: eles são comidos vivos, desmembrados ou pior. O filme foi banido em vários países do Oriente Médio, incluindo Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, por suas crenças religiosas e cenas sexuais explícitas. Na Indonésia, o filme não recebeu uma nota que o proibisse de estrear nos cinemas, mesmo em países onde foi lançado, como a Índia, e em muitos outros países. Sausage Party sofreu cortes significativos. Uma cena polêmica, uma orgia de comida entre itens antropomórficos, foi uma das sequências mais censuradas em todo o mundo inteiro. O deboche do filme, a religião monoteísta, com bagel judeu e lavash muçulmana, discutindo espaço nas prateleiras, provocou reação na Rússia. Grupos religiosos protestaram contra o lançamento, também chamando-o de propaganda de depravação. E no Essumaus, gerou muito debate se a animação adulta já foi longe demais. Curiosamente, a equipe de animação do filme posteriormente alegou que muitos deles haviam sido sobrecarregados e não recebiam o crédito devido, o que levou a uma segunda controvérsia sobre a exploração trabalhista na indústria da animação. Sausage Party pode ter sido uma comédia, mas suas consequências expuseram profundas divisões em como culturas diferentes, e até mesmo o próprio mundo da animação, abordam sátira, sexo e censura. 10. O filme dos Simpsons, de 2007. Foi um dos filmes de animação mais aguardados da década, porém não foi bem aceito em muitos lugares. O conteúdo gerou controvérsia, provocou proibições e edições, provocando indignação em vários países ao redor do mundo, e o debate internacional a respeito dele foi intenso.
o que causou o alvoroço. Não era só humor grosseiro, era a nudez frontal de Bart, zombaria do governo e menções à poluição, religião e apocalipse. Garoto de 10 anos exibindo o traseiro para a câmera é uma coisa, mas Bart, andando no de skate, pelo Springfield, com arbusto cobrindo-o, uma tomada de exposição total que ultrapassou os limites da aceitabilidade em muitos lugares. O filme foi proibido na Birmânia por uma lei que proíbe o uso do amarelo na televisão e no cinema para sátira política ou cultural. Foi retirado de cinemas na Venezuela e no Irã por mensagens percebidas como anti-autoritárias, e na China foi editado para remover referências que pudessem ser interpretadas como críticas à degradação ambiental ou à corrupção. No Oriente Médio, censores cortaram piadas, zombando da fé e mudando blasfemos desabafos do Homer. Alguns estados conservadores exigiram que cinemas proibissem o filme ou limitassem o acesso a menores. Apesar da reação, o filme dos Simpsons provou o que a série sempre fez. A animação poderia ser usada como arma para criticar a sociedade, e quando isso aconteceu, as pessoas ouviram. 11. Team America World Police, 2004. Se houve algum filme de animação feito para ofender absolutamente todo mundo, Team America World Police foi criado por Trey Parker e Matt Stone, do South Park, de fato. Toda essa sátira de fantoches mira as elites de Hollywood, a política global, o terrorismo, a Coreia do Norte e o politicamente correto, tudo com vulgaridade explosiva. O filme utilizou marionetismo, um meio associado à inocência, para entregar palavrões de cair o queixo, sexo entre marionetes e piadas francamente ofensivas. Ele debochou tanto de liberais quanto de conservadores, com personagens como Michael Moore explodindo a si mesmo e uma música literalmente chamada America For, Yeah. No cinema Uranium, a MPAA originalmente atribuiu ao filme a classificação NC-17 apenas por causa da cena de sexo com marionetes. Os diretores reeditam a sequência 9 vezes para obter o R. Internacionalmente, o filme enfrentou tratamento muito duro. A Coreia do Norte proibiu o filme por completo. Kim Jong-il, apresentado como vilão homicida e solitário, ficou furioso. Coreia do Sul censurou o filme, temendo danos diplomáticos. Na Alemanha e na França, protestos surgiram contra a representação de seus países e de seus líderes no Egito e em nações árabes. Foi tirado da distribuição por estereótipos raciais e religiosos. Mas talvez o aspecto chocante. Team America tornou-se um grito pela liberdade de expressão. Mesmo quando os censores lutaram, o filme seguiu em frente, provando que a animação desatada pode ter força ainda maior do que qualquer sátira em live action. 12. Fritz the Cat. Reestreia japonesa de 2001, originalmente de 1972. Quando Fritz the Cat estreou em 1982, quebrou as expectativas e comissões de censura. Foi o primeiro filme de animação a receber classificação X nos ACY, graças às descrições explícitas de sexo, drogas e sátira racial. Mas, enquanto os anos 70 já eram um campo de batalha para censores, poucos previam que Fritz voltaria a ser banido. Décadas depois, no início dos anos 2000, o Japão tentou relançar Fritz, o gato, como parte de uma mostra de animação retrô. Mas, mesmo num país que abraçou o anime provocativo, Fritz cruzou uma linha. Censores japoneses encerraram exibições e vendas em vídeo doméstico, citando caricaturas raciais, zombaria política e conteúdo sexual como incompatíveis com padrões de transmissão, mesmo em categorias adultas. A ironia é que o Japão já abraçou a animação adulta controversa, mas Sukidoji, Perfect Blue e outros tinham sido lançados sem censura. Mas Fritz, o gato, tocou uma sátira racial sobre lutas pelos direitos civis nos Osmondium, paródias da Pantera Negra e violência policial. Não foi apenas visto como comentário externo sobre temas. O público do Japão não ficou familiarizado com eles. Enquanto isso, Coreia do Sul e Singapura confiscavam discos importados de Fritz na alfândega. O tom anti-establishment do filme, com tratamento irreverente de sexo e raça, gerou escrutínio décadas após a estreia. O que tornou a retomada de Fritz nos anos 2000 tão controversa não foi apenas o conteúdo. Foi o fato de a sátira não envelhecer, não virar nostalgia inofensiva. Continuou a doer, a ofender e a resistir à conformidade. Essa é a maldição
e o poder da animação crua, sem desculpas. Às vezes, nem o tempo amolece suas arestas. 13ª Renascença, 2006. Poucos filmes igualaram a ambição visual de Renascença, um thriller noir francês de ficção científica de 2006, dirigido por Christian Volkmann, totalmente em animação de captura de movimento, em preto e branco. Foi uma fusão de Sin City, Blade Runner e Ghost in the Shell. Mas por trás do seu estilo, brilhou uma história que governos e até alguns fornecedores queriam evitar. Ambientado em Paris, distópico de 2054. A história segue um detetive que investiga uma megacorporação de biotecnologia acusada de sequestrar uma jovem cientista brilhante. Quanto mais ele aprofunda, mais revela uma verdade sobre manipulação genética, eugenia corporativa e experimentação humana. Apesar de ser uma produção europeia, Renaissance enfrentou resistência na Alemanha, Reino Unido e no Oriente Médio, onde salas hesitaram em exibi-la. Alguns citaram pessimismo e as cenas de interrogatório. Outros criticaram a mensagem anticorporativa que tocava perto de casa. Durante uma era de escândalos de biotecnologia e ações contra farmacêuticas na China, o filme foi retirado discretamente de vários festivais de cinema, alegadamente por retratar vigilância tecnológica e controle corporativo autoritário. Embora não tenha sido oficialmente banido, foi censurado da exibição pública. O que tornava a Renaissance perigosa não era palavrões nem nudez, mas o tema. Futuro em que vidas humanas viraram meras mercadorias e a ciência ficou sob ganância desmedida, numa década de temores sobre engenharia genética, vigilância e transhumanismo crescentes. Filme animado expressou ansiedades. Governos não estavam prontos para amplificar. Era impressionante ver, mas aterrorizante pensar. Por isso, Renascença não apenas enfrentou silêncio, enfrentou censura. O que viu prova uma coisa: a animação não é para rir. Ela pode desafiar regimes, questionar história e expor a verdade crua. Até mesmo governos tremem. 12 filmes não foram censurados só por chocarem. Foram censurados pois contaram a verdade.